Tá bom, Zico, mais uma vez, obrigado, né? Nada, que Mas é isso. segunda vez já. Você manda. Tá bom. Bom, a primeira pergunta é o seguinte. Você é considerado o melhor jogador da sua geração. Na Copa de 82, você tinha noção de que era o melhor? O fato de Falcão ser mais velho e ter recebido a alcunha de rei de Roma faziam dele o líder daquele grupo? Não, olha, para mim não tem esse negócio de ser melhor, ser o líder. Eu acho que essas coisas acontecem de forma natural, né? E outra coisa, o Falcão não, praticamente ele só participou daquele grupo na Copa do Mundo. Ele não jogou nenhum jogo desde que o Tele assumiu. Ele entrou, ele jogou com o Coutinho, depois do Coutinho que ele foi para a Itália. Quando o Tele assumiu, não veio nenhum jogador de fora. Só vieram o Dirceu e o Falcão para a Copa do Mundo. Então eles não estavam aqui durante toda a nossa preparação do time. E então eu acho que ali não tinha assim a questão de um cara era o grande líder e tal, tinha um capitão que era o Sócrates e tal, que o Tele escolheu, mas ali o capitão podia ser eu, podia ser qualquer Oscar, podia ser o Cerezo, que eram os capitães das suas equipes, né, que jogavam lá. O que havia era um clima bom, né, de um grupo que vinha há 3 anos já com grandes resultados, com grandes apresentações, e isso tudo nos levou a uma condição de entrar na Copa do Mundo, passou a se tornar uma das favoritas, principalmente depois que nós fizemos uma excursão em 81, onde ganhamos da Alemanha na Alemanha, da França na França e da Inglaterra na Inglaterra. Chamou muito atenção isso. E nas eliminatórias que nós disputamos, não teve nenhum jogador que jogava no exterior, entendeu? Então era todo mundo que jogava no Brasil. Adílio chegou a jogar também, né? Hein? Adílio chegou a jogar, não foi? Adílio chegou a jogar um amistoso. Fez um gol bonito, acho que um passe do Júnior. Não, ele que deu o passe pro Júnior, contra a Alemanha. Nós ganhamos de 1-0, o gol do Júnior. O Adílio jogou, o Vitor jogou nesse dia. O Vitor, que era reserva do Andrade, eu lembro, no Flamengo, era titular da seleção brasileira. Então, aquele ano, praticamente, o Campeonato Brasileiro, né, para mim foi sempre considero o mais difícil que a gente teve, porque por ter ganho todo mundo, tudo em 81, todo mundo vinha para cima da gente com a faca nos dentes, a gente tinha que ir com 2. Então, praticamente a base da seleção se manteve. Quem jogou na eliminatória, por exemplo, o Reinaldo, aí o Reinaldo teve problemas com o Tele, e aquele problema dele no joelho, praticamente não foi. Aí veio o Careca, aí veio o Serginho depois. Roberto não chegou. Roberto foi que o Careca foi cortado. O Careca lá na Espanha, ele machucou a virilha e foi cortado, veio o Roberto. E o Brasil também perdeu o camisa 20. Careca foi cortado. Minutos do treino de ontem, o centroavante do Guarani tentou aproveitar um cruzamento e acabou distendendo o músculo adutor da coxa esquerda. Direto da concentração da seleção brasileira no Parador Nacional, o presidente da CBF, Gilnite Coutinho, confirma que conseguiu uma substituição na delegação brasileira. Quer dizer, sai o Careca contundido e entra o Roberto Dinamite, não é isso, presidente? Hoje, pela manhã, depois do exame médico, o Dr. Neylor deu como incapacitado o Careca. Em seguida, houve uma reunião da comissão técnica, o Tele designou o Roberto. Às 10 horas entramos em ação e às 12h30, já na reunião do comitê executivo, havia sido conseguida a substituição. Mas, por exemplo, quem começou de titular nas eliminatórias era Paulo Isidoro de um lado e o Zé Sérgio do outro. E no primeiro jogo das eliminatórias contra a Venezuela, os dois foram expulsos. E aí entrou Tita e Éder. E aí permaneceram. E o Tita, que era o titular absoluto, quando chegou no último jogo contra a Venezuela, em Goiânia, ele disse que não queria jogar mais na direita. E aí o Tele acabou não convocando mais. Entendeu? Tenho certeza que se o Tita ficasse, dificilmente o Dirceu seria
Porque o Tita seria titular e o Paulo Isidoro é o reserva, entendeu? Mas você, assim, na época, você não tinha noção ainda que você era o Eu melhor sabia, daquela geração. não, eu sabia da minha condição, eu sabia o que eu representava. Né? Inclusive, mas não tem... Para mim não tem esse negócio de melhor, não. Eu acho que o mundo de hoje está muito individualista. Eu fico vendo... porque a questão eu falo isso nas minhas palestras, né? E falo muito com as crianças quando eu falo do pessoal que está fazendo as clínicas de futebol e tal. Eu vou a algum lugar para dar palestras. Eu falo isso porque hoje o cara não pergunta para você quantas vezes você foi campeão, seu time venceu, né? Ele pergunta sempre quantas vezes você foi o melhor. Entendeu? Foi melhor disso, melhor daquilo. Ninguém no futebol coletivo, ninguém é melhor do que o outro. Porque você não pode fazer uma comparação de um cara que joga lá no meio, que cria, com um goleiro que pega, com um zagueiro que defende. Cada um pode ser o melhor na sua posição. Entendeu? Então eu nunca entrei por esse lado de melhor, não. Desculpe, viu? Não, tá bom. Bom, antes da partida contra a Itália, como estava o clima entre os jogadores? Considerado que seria uma partida mais fácil do que foi, por conta das diferenças de atuações entre a seleção brasileira e a italiana? Não, pelo contrário. A Itália vinha de uma fase difícil, na primeira fase, tanto é que ela não ganhou nenhum jogo, ela entrou 3 empates. Com 3 empates, e ela fez num empate foi 1-1, e era aquele gol que classificou ela. E com isso, se não me engano, foi contra Camarões, foi 1-1. E esse gol classificou a Itália. E por isso que ela caiu no nosso grupo. Né? A Argentina perdeu também um jogo no grupo dela, caiu no nosso grupo, virou o grupo da morte. E nós fomos primeiro ganhando tudo. Então, o primeiro jogo, a Itália, a base da Itália era o melhor time da Europa, que era a Juventus. Você tinha Lazoff, Scirea, Gentili, Tardelli, Cáusio, o Paulo Rossi e tinha mais um lá que era da Juventus. Cara, e time que tinha sido campeão lá da Europa, né? Campeão do mundo também, lá no Japão. Então, quando nós fomos assistir o jogo, Argentina e Itália, eles fizeram uma partida espetacular. E a gente sabia disso. É lógico que era um jogo que o Gentili, por exemplo, deveria ter sido expulso pelo que ele fez contra o Maradona. Foi um negócio assim, fora do jogo, que já comigo ele não fez. Mas eu, por exemplo, sabia que eu ia sofrer uma marcação igual aquela que ele fez contra o Maradona. Então, era um time assim, era um time que tinha ótimos jogadores, mas alguns vinham com problema, eles brigaram com a imprensa italiana e tal, mas a gente em nenhum momento achou que ia ser fácil ou que ia ganhar, ia classificar. A gente jogou no nosso jogo, como sempre vinha jogando. Talvez a gente devesse ter uma maior preocupação com o regulamento de não se expor tanto, não deixar de jogar o futebol que a gente jogou, mas não se expor tanto para não dar a chance que nós demos da Itália fazer os gols, né? E erramos mais do que o normal. Você sabe que uma saída de bola errada gera um gol, um cruzamento, um mau posicionamento gera outro gol. E toda vez que a gente errava, um erro individual ou coletivo, a gente sofreu um gol. E a gente ainda sofreu um 4º gol, que não estava impedido. A Itália fez um 4º gol. E aquela coisa, né? Um dia que na Copa do Mundo você não pode errar. É erro zero, se você quiser passar. Porque nitidamente o Brasil era o favorito, né? Lógico, era o favorito. Agora, sabe, futebol você tem que
se tornar favorito dentro do campo. O cara puxou tua camisa, rasgou tua camisa. Mas é o teu negócio. Você pode não. Hoje com o VAR. Hoje com o VAR dificilmente ele não daria. Agora, foi um lance de, como diz o italiano, furbícia, né? Malandragem. Que você, no momento em que eu me movimentei para receber a bola, e que a bola está lá com. Acho que era o Sócrates que estava com a bola, no momento que eu me movimentei, ele já puxou, porque eu me movimentei para ganhar um tempo na frente dele. E aí ele puxou minha camisa, rasgou. Quando a bola chegou, eu já estava atrás. A bola já não chegou porque eu já tinha sido... E aí o juiz pode não ter visto pelo fato de estar acompanhando o lance, né? Não foi no lance. Bandeira podia ter visto. O Bandeira podia ter visto e tal, mas numa Copa do Mundo é difícil o Bandeira chamar o juiz num lance desse, né? Bom, você lembra do jogo de 98, do pênalti do Júnior Baiano? Lembro. Que muita gente começou a meter o pau no juiz. Depois de uma câmera mostrou que ele vai e puxa a camisa do cara. Aos 42 minutos. Gonçalves que não foi, disse que foi no peito. Quero ver de novo. O que houve aí? Não houve nada, o juiz inventou esse juiz é um gaiato, Arnaldo César Coelho. Isso é um absurdo, um cidadão desse prejudicar um país inteiro como ele está prejudicando Marrocos. É um absurdo apitar uma Copa do Mundo esse cidadão chamado Esfandiar Baharmast. Eu estava no banco, na direção que eu estava de frente para quando ele deu pro chão. Eu e Paixão. Falei, porra, Ju, que merda que o Júnior Baiano fez. Aí, falamos, cara, porra, que nada, não foi pênalti. Eu cheguei no dia, nós tivemos folga, no dia seguinte, o cara da vara que nós íamos almoçar junto, ele, porra, juiz, Arnaldo. Eu falei, porra, mas foi pênalti. Aí ele tomou um pênalti. Ninguém tinha visto a imagem. Mas foi pênalti, claro, o Baiano puxou a camisa do cara. Até eu fiquei na dúvida do que eu tinha visto, porra, quando todo mundo caindo de porrada. Será que você viu isso mesmo? Será que eu vi isso mesmo? Porra, sorte da televisão. E quando eu saí de manhã, os caras me perguntaram, eu falei, não, mano, foi pênalti, ele puxou e tal. Na maior naturalidade. Aí tô vendo aquele escândalo todo. Cara, a sorte é que tinha uma TV lá que pegou o lance. Porra, que foi o que nós vimos. Hoje com 300 câmeras... Mas foi assim, mas foi desse tipo. A bola tava com o cara, quando o outro se locomoveu, ele puxou. Da Noruega, né? Foi Noruega. Ele puxou. E a camisa fez isso, cara. Não, foi muito. Foi muito. A gente só ficou sabendo depois. Na hora ninguém viu. Quer dizer, da televisão, né? Em 82, a imprensa e o público, de um modo geral, demonstraram certa aceitação da derrota e solidariedade com os jogadores e a comissão técnica. 1982 é uma derrota rara nesse sentido. Você tem essa impressão? Tenho, mas houve cobrança. Não foi assim tão fácil como está dando essa impressão. Cobrança foi muito grande, porque como que uma seleção dessa perdeu? O reconhecimento é que foi muito grande pelo futebol que a gente já havia jogado. E isso, depois que eu me tornei técnico, é que você vai para um monte de país, os caras só falam nessa seleção de 82. Você vai na África, todo mundo é maluco pela seleção de 82. A maioria dos locais da Europa, todo mundo só fala na seleção de 82. Porque deve ter sido um futebol de beleza, de lances maravilhosos. E realmente foi. Que o pessoal talvez estava precisando de ver aquilo. Então muita gente não levou para o lado da derrota como a gente no Brasil leva. Então nós fomos muito reconhecidos no mundo inteiro pela aquela a imprensa argentina. Então a gente escreveu um artigo, né, analisando o El Gráfico, a revista El Gráfico. E assim, tem uma matéria enorme no final, por que os maiores favoritos perderam. E aí, assim, apesar de eles levantarem algumas hipóteses, no final falaram, porque eles eles resgataram o futebol de 70, tem um acionamento da memória de 70, né, que seria uma seleção diferente de 74, 78. Os jornalistas tratam você várias vezes como a super estrela branca,
E aí falando, tem uma questão aí também interessante, né? Um craque branco para eles acaba chamando a atenção, mas o mais interessante é que no final mesmo eles falam, não, mas perdeu, mas manteve, jogou ofensivamente, jogou de forma elegante. O único que acho que fala que o Brasil deveria ter tido mais cuidado com a parte, com a defesa, não deveria ter ido para frente tanto depois que empatou, foi o Di Stefano. O Alfredo Di Stefano, na coluna dele, quer dizer, na entrevista ele fala, mas os jornalistas continuam exaltando, louvando. Mas você vê o que aconteceu. No momento que a gente sofre o terceiro gol, nós estamos com os 11 jogadores dentro da área. Entendeu? Para você ver. Quer dizer, então não foi o fato que a gente foi para cima, sofreu um contra-ataque, não. E sabe como é que aconteceu o escanteio? Não sei se você lembra. Eles fizeram um cruzamento errado, a bola estava com o Cerezo sozinho do lado esquerdo, o Cerezo foi tocar de cabeça. E o Valdir Pérez veio andando para pegar a bola. Quando veio, a bola saiu. E saiu o córner. Jogada ridícula. Detalhe, né? Foi uma jogada das mais bizarras. Quer dizer, o Cerezo sozinho aqui só fez isso aqui para atrasar. E ele foi e acabou não chegando na bola. Não sei se ele esperava, porque o Cerezo estava tão sozinho que talvez ele não esperasse que ele fosse atrasar, que ele fosse dominar e seguir com a bola. E saiu, aí veio todo mundo. E outra coisa, o Tele já tinha tirado o Serginho, tinha colocado o Paulo Isidoro na direita e botou o Sócrates de centroavante. Tá? Inclusive tem um lance antes nosso de contra-ataque, que o Éder vem, o Sócrates sozinho, era só ele empurrar para o Sócrates do lado, correndo com um zagueiro só, ele tentou dar um drible e perdeu a bola. Pega o lance para você ver. São os detalhes. São os detalhes. Então não é que nós fomos para cima, não foi isso. É que depois do resultado é fácil, sabe? Nós fomos para cima depois que tomou o terceiro gol. Claro. Porque foi muito pouco tempo. A gente ficou muito pouco tempo com a vantagem do empate. Começou o jogo, 2 minutos, só com um gol. Aí fomos lá, faz 12 minutos. 25 a gente... Né? 2-1, tá. Aí, no segundo tempo, a gente começa, gol. Aí, demora 10 minutos, toma o terceiro gol. Entendeu? Então, no intervalo não houve assim, ficamos meia hora com uma vantagem. Não teve na competição, na partida. Entendeu? Então, a gente era muito pouco tempo para a gente fazer um tipo de jogo. Não, a gente fazia jogadas normais e tal, mas, não está. Cara, você sabe que esse é o jogo, é o único jogo oficial que eu perdi e que sofri 3 gols. De todos os jogos que eu joguei pela seleção brasileira. Eu falei assim, só perdeu um jogo na seleção. O oficial foi só esse. O oficial foi só esse. E que levei 3 gols. Os outros, eliminatória, nunca perdi para um time sul-americano. E durante muito tempo era o segundo maior artilheiro da seleção. Eu fiquei, todo mundo, sabe, não disputei uma final. Vai fazer o quê? É do jogo, cara. Porque na realidade, assim, eu falo como torcedor, né, e que te idolatro muito, eu falo, o Zico jogou uma Copa do Mundo inteira. 82. Foi a única. 3 não. 7-8 ele jogou 2 jogos, foi sacado. Aí entrou contra o Peru, fez um gol de pênalti. Entrou contra a Argentina, gol de minuto. Aí entrou contra a Polônia, se machucou. Então, não foi uma Copa inteira dele. 86 ele não tinha condições de jogo. Nenhuma. Você não podia estar naquela Copa. Não podia estar. E jogava faltando 15 minutos. Então, a única Copa inteira que ele teve foi 82. Não vou desmerecer o Messi. O Messi teve 5 Copas do Mundo para poder ganhar uma. O Zico não teve 5 Copas do Mundo para poder ganhar uma, entendeu? E em 86 eu lembro que o Ata Antes falava para mim isso. Era uma covardia que estavam fazendo com o Zico. Ele saia dos jogos, o joelho dele inchado, ficava não sei o que e tal. Mas bravo, eu fico acordar às 6 horas da manhã para ir fazer musculação, ficar 2h30 na sala de musculação com o Moraci lá. Era bravo, enfim. Sabia que tinha que operar e fazer uma cirurgia grave, né? Aí tem uma pergunta aqui, acho que foi o Álvaro que elaborou, né? Sobre comparar a 78 com 82.
Você poderia comparar as seleções de 78 e 82 no que diz respeito à preparação, direção técnica, elenco e ambiente do grupo? E o que você acha que aconteceu no jogo da Argentina contra o Peru? São duas perguntas assim. Eu não gosto de fazer comparações, né, em nenhum momento, em nenhuma situação. Acredito que a seleção de 82 ela teve mais tempo junta do que a de 78. A de 78 o Coutinho chegou a partir do segundo jogo das eliminatórias, né, que foi aos 77, que era o Brandão, aí até o jogo que nós jogamos na Colômbia, que empatamos 0-0, aí foi o primeiro jogo, aí mudou, entrou o Coutinho. O Brandão estava com um problema sério com o filho dele, que acabou falecendo, e aí ele saiu e veio o Coutinho. Então o Coutinho dirigiu 77, 78. Então foi muito pouco tempo. E o Coutinho talvez fez muitas experiências de time. Tanto é que na Copa do Mundo ele jogou com 2 laterais na ponta, né? Improvisou o Edinho na lateral, sabe? Foram coisas que realmente meio que... Aí o Rivelino perdeu, o Rivelino no primeiro jogo, eu acho. Ele machucou o tornozelo, não sei se foi Suécia ou Espanha. Aí não pôde jogar mais. Você fez um gol que foi mal anulado também. Isso também, né? O campo era, nunca vi isso na minha vida, era horrível, que a grama saía lá do Mar del Plata. Então, eu acho... No terceiro e quarto, né? Só no final. Isso, né? Aquele o time de 82. Ele voltou faltando alguns minutos contra o Peru, fez um gol de pênalti. Foi. Voltou depois contra a Argentina, faltando uns 20 minutos. E entrei de início contra a Polônia. E machuquei com 1 minuto. Primeira bola do jogo. Então foi uma Copa inteira aí. Contra a Argentina, quase que ele mudou o jogo ali com o Roberto. Contra a Argentina, eu deixei o Roberto 2 vezes na cara do outro. Outro dia eu recebeu um videozinho de lances. Nesse lance de 78, eu deixo o Reinaldo na cara do gol, ele perde quando o Suécia, deixo o Toninho na cara do gol, ele perde, deixo o Roberto na cara do gol contra a Argentina lá. Isso eu lembro, quando a Argentina eu lembro. Na Argentina, e ele perde. Gols que não costumam perder. Que não costumam perder, exatamente. Então, é isso, cara. Não dá. E o que você acha que aconteceu a segunda? Então, eu acho que isso aí é questão de... A seleção de 82, ela teve mais tempo junta de preparação, o tempo todo a mesma seleção, a mesma equipe, perdia um ou outro, mas não mudava o seu estilo. Então, eu acho que a de 82, a meu ver, eu hoje analisando como técnico, o fato de jogar aqueles quatro não treinaram nenhum momento e não jogaram nenhum momento junto. E aqueles 4, daquela forma, prejudicaram o Cerezo, Sócrates, Falcão e você. Eu acho que ele tinha que escolher 3 para jogar e manter o Paulo Isidoro lá no direito. Já havia mudado o esquema com o time. Mudou o esquema durante a Copa. Se a gente tivesse treinado, mas não treinamos. Você sabe quantos minutos a gente jogou junto? Aqueles 4 com o Telê, em 3 anos? 20 minutos. Última vez, pouquíssimo. 20 minutos contra a Uberlândia antes de começar. O Cerezo estava suspenso, não podia jogar. E na cabeça do Telê, o Cerezo era o jogador mais importante da seleção. Entendeu? Então não podia ficar fora, ele tinha que ficar fora o primeiro jogo, porque ele foi expulso, pegou 3 jogos. Tanto é que os 2 últimos jogos das eliminatórias, o Cerezo não jogou. Jogou o Batista. Nem o Falcão ele trouxe. Pra você ver como é que é. Jogamos contra Bolívia, no Maracanã, que foi 3-1, que eu fiz os 3 gols, e contra a Venezuela lá, que foi 5-0. Quem jogou, acho que foi o Batista. 2 jogos. O gol com a bola bate na trave, você vai para trás, chuta, depois esse jogo contra a Bolívia. Foi isso mesmo, isso aí. Então eu acho isso, sabe? Eu acho que o Leandro, quando tinha o Tita e o Isidoro, ele ia mais convicto, porque ele sabia que tinha cobertura. Quando tirou
quando esses caras saíram, ele ficou mais resguardado. E o forte do Leandro é como era do Júnior, a parte ofensiva, né? E qual é a outra? Não, tem uma aqui, acho que sobre as derrotas. O Peru e a Argentina? Tá, claro que facilitou. Cara, o cara que chutou a bola na trave no primeiro minuto de jogo, o treinador tirou. Munhante, não é? O treinador tirou. E o Velasquez, que era o meia que chegava junto, ele tirou também. O Munhante jogava no México. O Coutinho foi treinar lá depois, e o ponto esquerda, acho que era o Blita, se não me engano, coitado, pedindo um monte de desculpa para ele. Cara, não é pelo fato de sofrer uma goleada, é a forma como aconteceu a goleada. E foi uma pena que caiu tudo no colo do Quiroga, que era argentino. E o Quiroga contra o Brasil falhou mais do que contra a Argentina. Ele tomou 2 gols no primeiro tempo, um do Dirceu, então, de falta, que ele comeu por aqui, cara. Se fosse contra a Argentina naquele jogo dos 6, porra... Acabavam com ele. E os caras da Argentina entravam sozinhos na cara dele, porrada pra lá, porrada pra cá. E os caras dizendo ao goleiro argentino, que isso? Porra. Tem uma pergunta que a Leda tinha feito também. E outro mudou também. Da imprensa, né? Mudou, por causa daquele jogo, mudou o regulamento. A partir dali... Mesmo horário. Mesmo horário, exatamente. Mesmo horário. Jogos finais, mesmo horário. Eles entraram sabendo. Sabendo, exatamente. Mas acho que já estava previsto antes. Eu acho que eles mudaram, não estava não? Não, já estava, jogavam depois. E eles escolheram tudo. Os times da casa escolhem tudo. Qual o estádio prefere jogar, caso ele seja primeiro, caso ele seja segundo. Então, primeiro seria no Monumental. Se fosse segundo, eles escolheram onde a Argentina era o alçapão deles, que foi quando jogou com o Brasil. A Batalha do Rosário. De Rosário, exatamente. De Arroito, né? Exatamente. O Brasil era melhor ali, quando você entrou, o Brasil quase ganhou. Então... mas eu acho assim, independente dessa questão toda, eu tinha 20, 21, quando havia a Copa, eu achava que a Argentina tinha um timaço também. Não resta a menor dúvida. Tinha mérito também. Tinha, mas sendo ajudado... claro, é melhor. Porra, melhor, Não sendo prejudicado já é bom. Sendo ajudado ainda por cima... Eu acho que o Coutinho errou ali, quando ele tirou você e o Reinaldo. O Reinaldo acho que se machucou, não lembro. E botou o Jorge Mendonça, que era bom jogador, botou o Roberto, mas... tudo bem, isso ainda. O campo ia ficar muito bom, tirou você ali do jogo, aí foi da seleção. Eu acho que ele enfraqueceu. O grande erro dele ali foi tirar a gente e dizer que foi o campo. Quando o Goiano Nunes, 3 dias antes, deu uma declaração de que tinha que sair tinha que entrar Rodrigues Neto, Roberto e Jorge Mendonça. Aí saiu Roberto, saiu Reinaldo e saiu Edinho. Que era militar também. Que isso, meu irmão? Porra. Falei, Coutinho, porra, depois que o Coutinho chamou nós 3, aí eu já falei, Coutinho, posso falar com você sozinho? Pode. Falei, não precisava você dizer isso. Você pode tirar quem você quiser, você é o treinador, tem todo o direito, a gente não jogou bem realmente contra a Espanha, pode tirar à vontade, não tem problema nada. Agora, você tirar a gente com o presidente da CBF dizendo que tinha que sair nós 3, cara, isso aí já tá na cara o que aconteceu. Agora pode contar comigo, eu vou continuar treinando, se quiser me usar depois, pode usar, não vou esmorecer não. Que eu fiquei mais puto por causa foi depois, porque ele sabia que eu ia jogar contra a Polônia, e normalmente o cara que não vai jogar, a gente treina mais. E eu fiquei treinando lá, sabendo que não ia jogar. Você achou que não fosse entrar contra a Polônia? Não. Quando chegou de manhã que eu acordei, o João Carlos, nosso outro, falou, quem vai jogar hoje é você. Aí eu falei, eu vou jogar? Porra, não é possível. Entendeu? Ele me botou contra a Polônia e sem falar comigo. Eu lembro, minha memória, assim, vagamente eu lembro que papai arrumou um jeito do Coutinho, você indo lá em casa jantar um dia e se acertarem. Eu não tinha problema, mas o Coutinho estava reclamando. Quando o Coutinho ligava dizendo que estava difícil treinar você lá dentro. É lógico que não foi a mesma coisa. Quando a pessoa perde a confiança, não foi a mesma coisa. Mas ele foi muito melhor depois. Foi. Ele mudou o pensamento dele de futebol.
Liberou mais os jogadores, ouviu mais jogadores, que antes ele queria fazer as coisas dele. E ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente. O Coutinho, quando nós estreamos na seleção, foi ele que deu a preleção sobre os adversários. O Brandão. Ele foi lá, estudou o Uruguai. O Uruguai é assim, assim, assim. Daí, no dia seguinte, no outro jogo com a Argentina, ele que deu a preleção com o Brandão. Olha, o Coutinho foi lá ver, deu, ele explicou tudo, botou no lugar. Então, ele tinha muito conhecimento de futebol. Agora, ele cismou que o jogador brasileiro tinha que fazer igual overlap, da Holanda. Questões táticas lá. E não é isso, pô. Entendeu? Ele ficou fascinado com aquilo. E o jogador aí queria. E a gente preocupado. Eu lembro que o Edu, nós fomos jogar um jogo no Paraná, a gente falou, vocês estão muito robô. Vocês não criam, vocês estão querendo só fazer as coisas que ele está treinando e tal. Perderam a criatividade. E aí foi realmente a verdade. Então, aí, Zico, só rapidamente aqui, acho que chegou no ponto, por que eu perguntei para comparar, né? Porque como eu estudei a Copa de 78, foi minha tese de doutorado, agora escrevi sobre 82, a gente vê claramente essa diferença nas representações da imprensa. Claro. 78, futebol científico, robô. A gente estava mais preocupado com a parte tática do que propriamente com a parte individual, a técnica, entendeu? Os jogadores que tinham. E a última pergunta aqui é a seguinte. Em 1082, acho que eu já fiz, não. De um modo geral, como você avalia a relação da imprensa esportiva às derrotas da seleção brasileira, considerando sua experiência de jogador? Cara, depende de como é a participação em cada Copa. Cobrança vai sempre existir e a gente sempre esteve preparado para isso. Então, sabe... Eu acho que é a questão do que acontece, como é que foi, da forma como aconteceu a eliminação. O problema é que a gente vinha para o Brasil e tinha que dar satisfação aqui. Hoje em dia, nego fica por lá mesmo, né? Não muda, então a gente não sabe, cara. A gente não vê ninguém falar sobre o porquê, então perdeu. Eles continuam lá, bem no trabalho deles, não muda nada e a gente... mas tem redes sociais, tem... mas aí também ninguém vai ficar ficando olhando a rede social para ver o que está acontecendo, não sabe se é verdade. A gente vive num país da mentira hoje em dia, então a gente não sabe o que é verdade e o que não é, né? Tem que se tomar muito cuidado com tudo que nego escreve na internet, né? Eu já sei bem, passo por isso, vira e mexe, passo por essas coisas, né? Então, já me botaram aí eu falando um monte de coisa que não tem nada a ver, coisas que você fala há 4 anos atrás, aí os caras botam hoje, entendeu? Então, sabe, a internet é muito disso, aí é lamentável que tem muita gente que acredita, sabe? Você às vezes conversa no meio da rua, nem acredita, sabe? Então, eu acho que a imprensa sempre cobrou, eu sempre botei a cara para responder, nunca, né? Principalmente em 86, que sofri mais individualmente, né? Por causa da questão lá do pênalti, mas nenhum problema. A gente, mais do que... às vezes existem algumas coisas que fazem você estranhar mais e raciocinar e pensar o que os outros não sofreram. Por exemplo, quando teve o negócio do pênalti, teve uma declaração, acho que foi do Ademir Menezes, junto, o Ademir, centroavante, né, de 50, e o Zizinho, eles falando que, agora vão esquecer da gente, vão passar a falar só do Zico. Aí os caras vieram me perguntar, por que você achou dessa declaração deles e tal? Eu falei, cara, eu estou refletindo que eu imagino o quanto esses caras estão sofrendo até hoje. Então, dividir com eles, não tem problema para mim, eu estou pronto para segurar essa peteca, acabou, não vai mudar nada na minha vida. Então, você ficar imaginando o que esses caras... O Barbosa, cara. Barbosa, quando eu fiz a homenagem aqui, para o Centro de Futebol, fez primeiro aniversário. Acho que eu vim aqui. Eu homenageei todos os jogadores
que jogaram Copa do Mundo pelo Brasil desde 1930. Então o Pelé teve aqui. Né? Teve. Então, vieram 80 e poucos caras. Todas as seleções, porque normalmente o nego só homenageia quem ganha, né? Ganha uma porrada de coisa, perdeu, né? Só porrada. E aí o Barbosa veio. Cara, ele me abraçou chorando, me agradecendo, porque depois de muito tempo ele estava saindo de casa para ser homenageado. Porque ele até soltou uma frase, né? Ele é o único que tem. A pena máxima. Pena máxima, 30 anos ele estava com 40. Exatamente, 40, isso aí, né? Então você imagina a cabeça desses caras, cara. Então, tu acha o quê? Pra mim, gostaria de ter feito, gostaria de ter ganho, mas não foi. Tá tudo bem, a vida segue, cara. Eu tenho Ganhei outras coisas. Com certeza. Eu tenho uma curiosidade que não tem a ver com o livro, mas eu fiquei curioso, assim. Como eu também sofri muito, né, com você, vibrei muito e sofri muito naquela partida, achava, na minha opinião, você não tinha que ter batido o pênalti, vou explicar por quê. No jogo anterior, o Brasil estava ganhando 3-0 da Polônia, se não me engano. Polônia. Aí você faz uma jogada pela direita, que você dribla o zagueiro, você dribla o goleiro, aí pênalti você. Você pega a bola e vai bater, o Careca fala alguma coisa no ouvido. Não, eu que fui falar com ele. Você deu a bola para ele? Eu que dei a bola para ele. Vai lá, tá acabando o jogo, você tá disputando artilharia, vai lá e bate. Pois é, aí eu achava que no outro jogo, a primeira bola que você entrou, você deu pro branco, e o Careca vem saindo assim, eu falei, por que você vai bater esse pênalti? Não, o Careca não batia, ou batia o Sócrates, o Careca só bateu, ele bateu mal pra cacete. Naquele 4-0. E aí... eu achava que ele tinha pedido para bater você, não, eu que fui lá entregar a bola para ele, vem cá, bate aqui, faz aí, vê se faz o gol para fazer artilharia. E ele acabou fazendo, né, sendo, acho que segundo, sei lá. Pois é, aí chega na disputa de pênalti, tu pegou a bola para bater, o que você sentiu naquela hora? Nada, não senti nada, eu pedi para bater. O Maradona falou assim, eu acho que o Maradona muito corajoso, não sei o quê. Porque eu tava na dúvida ali. Esse que é o problema. Que, eu tinha perdido. Se o Tele chega e fala assim, tu não vai bater porque você já perdeu no jogo. Tranquilo. Mas não falou nada. Ele falou, quem vai bater ali e tal, tinha os caras que tinham batido na véspera, treinado. Já tá a lista para bater. Eu fosse bater se não tivesse acontecido o que aconteceu. Mas como você perde um pênalti no jogo, o cara pode chegar, melhor... Mas você vai ter que bater, pode ter que uma hora bater. Aí eu vi que estava na dúvida ali, aí eu também, se não tiver ninguém para bater, aí eu bato, não tem problema não, Sabe? Aí ele tá bom, tudo bem. E quem eu tinha pedido, falado no jogo anterior, no jogo, que foi o Sócrates, porque eu falei para ele tinha batido contra a Polônia, tinha feito gol. O primeiro gol foi dele de pênalti. Aí eu falei, Magrão, como é que você tá para bater? Ele falou assim, não, bate você. Quer dizer, imagine, ele que perdeu nos pênaltis. Se ele perde no jogo, o nego ia ser pior. Ia dizer, não bateu, pipocou e o cacete. Também tem isso também. Também tem isso. E tem umas coisas assim que eu acho que é muito de fatalidade mesmo. Nessa disputa de pênalti, não sei quem foi, o Platini isolou, mas teve outro cara da França que bateu, a bola bateu na trave, voltou na costa do Carlos. O Raul dizia sempre que ele não tomava aquele gol. Que ele ficava parado. Ele não ia se jogar. Ela nunca ia bater nas costas dele. Eu acho que muito goleiro ficar no meio do gol para pegar um monte de pênalti. Pode, exatamente. É isso aí, vai depois. Gente, pra mim tá bom aqui, vocês é que sabem. Tá beleza? Fechamos? Obrigado, Zico.